A oportunidade está com o irmão Isaac. Som. Amém? Só dos irmãos, Santa Paz do Senhor. Para que os irmãos puderem, fiquem de pé para nos ajudar, amém? É um hino que todos conhecem.
Vamos ficar de pé, vamos chamar aquele que vem dar a palavra, né? O ministro Anselmo. Aleluia! Saúde da paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma noite na qual nos reunimos. Glória a Deus! Nos reunimos aqui na casa do Senhor, né? Para louvar, exaltar e engrandecer o seu santo nome, pois Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia! Você podia estar na sua casa nesse momento, mas você escolheu vir até esse local para adorar esse Deus maravilhoso, que tudo fez, tudo formou, e Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para ouvir, olha, o teu clamor, Ele está aqui para ouvir a tua oração, o teu pedido, a tua necessidade. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele quer que você diga para Ele qual é a sua dor. Aleluias. O porquê que você anda ansioso, o porquê que você anda preocupado. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O tema da campanha é milagres, né? Aleluia. Muitas vezes nos perguntamos, Senhor, por que os milagres têm cessado nos dias de hoje, Senhor? O que tem acontecido que antigamente nós víamos mais o mover do Senhor em nossas vidas, no meio da igreja, e hoje não vemos mais. Será que nosso Deus mudou? De maneira nenhuma. Uma das qualidades do nosso Deus é que Ele é imutável, Ele não muda. Somos nós, seres humanos, que muitas vezes deixamos de adorá-lo como os nossos avós, nossos antepassados faziam. A maneira como eles adoravam esse Deus, que nós deixamos de fazer hoje em dia. A ciência se avança, a modernidade, a facilidade das coisas, e nós deixamos de lado os bons costumes. A verdadeira maneira de adorar o nosso Deus, a entrega total, a oração, o jejum, a palavra, coisas simples que devem estar sempre inseridas no nosso cotidiano. Mas simplesmente o ser humano deixa de lado. Simplesmente aquele que vem à casa do Senhor acaba deixando de lado. Aquele contato íntimo de horas com o Senhor que muitos tinham e alguns ainda têm. Alguns ainda guardam esse bom costume. Porque o nosso verdadeiro amigo é Jesus. O nosso verdadeiro Deus é Jesus. Muitas vezes perdemos muito tempo com redes sociais, com o celular na mão, vendo coisas muitas vezes supérfluas, às vezes nos esquecemos do próprio Deus. Aquele tempinho, muitas vezes, se você está ali diante de uma moça ali, Senhor, fala comigo ali, Senhor. Está no tempinho no ônibus, mas está no pensamento em Deus ali. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Já falei o tema da campanha, né? Milagres. Nós sabemos que pela palavra do Senhor, a igreja pode sentar. Glória a Jesus. Nós sabemos que aquele que andou sobre a terra, o Senhor Jesus, foi aquele que mais fez milagres. Onde Jesus chegava, alguma coisa acontecia. Porém, em determinados lugares ele chegava e encontrava incredulidade. Em alguns lugares ele não via menção ali de fé, que é um instrumento principal para o operar de Deus. A palavra de Deus diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e mandar os montes passar de um lado para o outro, assim será. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas irmão, então o que é fé? Nós não estamos mais no tempo de Jesus. Não podemos ver Jesus face a face sobre essa terra. Ele já cumpriu o seu ministério. Sim, verdade.
Mas Ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador, que também é o próprio Deus conosco. Jesus fez o ministério dele aqui sobre a terra e deixou o Espírito Santo de Deus, aquele que habita dentro de mim e de você. O próprio Deus habita dentro do teu coração. Então você é templo e morada do Espírito Santo. Eu tenho Deus dentro de mim, então esse Deus que é dentro de mim, Ele pode fazer milagres. Eu e você podemos ser instrumentos de milagres. Mas para que o milagre venha acontecer, você precisa botar em ação essa tua fé. Para que você venha ser instrumento usado nas mãos do Senhor, e não somente quem está no altar, que também tem uma grande responsabilidade, muito maior do que quem é membro, você também pode ser usado pelo próprio Deus em realizar milagres. Mas irmão, o milagre é quando Deus opera, sim, e Ele faz milagres na tua vida. Quando você acorda é um milagre. O próprio Deus te dando mais uma chance de você fazer a obra dele, de você orar por alguém, de você fazer o bem. Quando você volta para casa são e salvo, é mais um milagre. O Senhor te livrou todo o teu dia e te trouxe para casa são e salvo, é mais um milagre. Quando o teu filho volta do trabalho, o teu esposo, aleluia, aquele parente se recupera daquela doença, um ente querido seu, o operar de Deus está nas pequenas coisas também, amados. Não precisa muitas vezes aqui o cego ver, o paralítico andar, mas também é um operar de Deus. E Deus espera que eu e você façamos essa obra. Aleluia, Deus. Os milagres de Deus só acontecem quando o homem se volta para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estaremos louvando também. Diaconisa Daniela, por gentileza, vem me ajudar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Enquanto o irmão Anselmo marcha ali, põe a mão no seu coração. Vamos pedir para que o Senhor Deus venha falar conosco através da palavra, através do louvor. Amém, irmãos?
O Senhor Deus, Ele já se faz presente em nosso meio. Isso é motivo de nós glorificar o Seu nome. Glória a Deus, soberano Deus, eterno Pai, Rei da glória, que nos encontramos nessa noite, ó Pai, em Teu nome, Deus, em espírito e em verdade, para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar. Fala, Senhor, conosco, através da Tua palavra, através do louvor. Faz morada em nossas vidas, em nosso coração. Faz, Senhor, meu Deus, meu Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Pois estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fala, Senhor, com o Teu povo. Fala, Deus, com a Tua igreja. Manifesta, Deus, da Tua graça, do Teu poder. Cumpre, Pai querido, em nós a Tua palavra e o Teu querer, ó Pai. Seja conosco, ó Pai querido, Pai amado. Te louvamos, Deus, e Te agradecemos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. É um hino conhecido. Eu peço que a igreja nos ajude em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Simão ajudando, né? Não dá para ver as falhas da irmã Daniela e do irmão Anselmo, amém? Eu não ouvi o amém, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos aqui de pé em nome de Jesus. Se o sol se glória, noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me
Pedro ali estava diante de Jesus e seus amigos apóstolos. Jesus vinha caminhando sobre as águas. E ali começaram a falar entre eles quem é o fantasma. E Jesus foi se aproximando ali em meio àquelas ondas, em meio àquela noite ali, em meio ali a muitas vezes uma névoa ali sobre as águas. E quando Jesus foi chegando perto, reconheceram que era Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro falou: Senhor, deixa que eu vá até aí. Pedro nem pensou muito, não olhou para um lado, não olhou para o outro, e logo foi colocando um pé sobre as águas e depois o outro. Muitas vezes nós estamos ali no primeiro amor ali, frente a frente com o Senhor na intimidade, e nos desligamos do mundo, daquilo que nos atrapalha, e fomos caminhando na direção de Jesus. A palavra de Deus diz que Pedro estava ali já em cima das águas ali, igual Jesus. Pedro já estava sobre as águas. Mas aí Pedro olhou para o lado, viu aquele vento revolto, aquelas ondas ali, e olhou para trás ali e viu os discípulos ali amedrontados, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar ali. Ele gritou: Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda, que eu estou afundando. E Jesus tomou ali Pedro pela mão e tirou Pedro ali, que já estava indo para o fundo do mar. Muitas vezes deixamos nos levar por aquilo que está acontecendo ao nosso lado e desviamos do foco que é o Senhor Jesus. Muitas vezes estamos muito próximos do milagre, estamos muito próximos de conquistar aquela bênção tão pedida. Há muito tempo, de muitas orações, de muitos clamores, de muito choro, das madrugadas: Senhor, eu preciso. E por um mero descuido olhamos para o lado, esquecemos do foco que é Jesus. Quando o homem deixa de focar, olha, o próprio Deus, para prestar atenção no que está acontecendo ao seu lado, o barulho do vizinho, o que está acontecendo fora desse templo, muitas vezes ele perde o milagre que estava tão perto dele. Devemos manter o foco com o Senhor Jesus. Se você olhar para Jesus, você não desvia. Se você olhar para Jesus, você tem o rumo certo. Se você olhar para Jesus, você não tropeça. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E Ele é o verdadeiro caminho, o único caminho. Muitas pessoas tentam atalhos, mas não tem outro caminho verdadeiro. O caminho que te leva para a bênção, para o milagre, para o céu, é Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O homem natural, ele não consegue enxergar o milagre. O homem do mundo aí fora não consegue ver a bênção chegando até ele. O homem natural, como a própria palavra diz, ele é natural. Ele é carne e osso. Ele não tem o Espírito Santo de Deus, é alguém que anda lá fora. Ele não consegue enxergar nada mais do que essas quatro paredes aqui. Mas a pessoa espiritual, o crente espiritual, o irmão e a irmã espiritual consegue contemplar a dimensão espiritual. O anjo passando do lado com a espada de fogo desembainhada, cortando todo o mal, todo o embaraço, toda a distração, tudo que atrapalhava ele não atrapalha mais, porque ele clamou e ele conseguiu ver o anjo chegar perto dele. Ele vê a mão de Deus sobre a vida dele todos os dias, abençoando ele. Aleluia. Há uma certa passagem da Bíblia, não vou abrir para não tomar muito
ter, fala de Eliseu, o profeta Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias. E Deus operou muitas maravilhas através desse profeta. E nessa certa passagem, aconteceu que os sírios, que eram inimigos de Israel, cercaram a cidade, pois estavam procurando pelo profeta. O rei sírio enviou seu exército para capturar Eliseu. E à noite, o exército cercou a cidade onde Eliseu estava. Só para depois você puder buscar na sua Bíblia, está lá em 2 Reis 6, no versículo 8 ao 14. O jovem servo de Eliseu, chamava-se Geazi, esse jovem. A Bíblia não diz se ele era seguidor, mas acompanhava Eliseu. Esse jovem, ele acordou e viu o exército sírio. E ele perguntou a Eliseu o que eles deviam fazer, pois aquele grande exército era numeroso ali. Mas Eliseu, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que podia contemplar a dimensão espiritual, que ele podia ver muito mais do que essas quatro paredes, que tinha fé, que tinha certeza que Deus o protegia, virou para ele e falou assim: calma, jovem, maior é o que está conosco do que está com ele. Você não consegue ver? A palavra de Deus diz que Eliseu colocou a mão sobre aquele jovem. Senhor, permita que ele veja aquilo que eu estou vendo agora. Quando o profeta tirou as mãos ali, Geazi, aquele jovem ali que era natural antes da oração, passou a enxergar o exército de Deus ali presente. Passou a ver carruagens de fogo, a presença ali do exército celestial a proteger Eliseu. Aquele jovem ficou espantado e falou: maravilha. Ele deixou de ser aquela pessoa que só contemplava o físico. Muitas das vezes nós cristãos acabamos deixando isso acontecer no nosso dia a dia, a correria do dia a dia, o trabalho, os afazeres. E não devemos andar somente por vista, mas por fé. Tem uma outra passagem, já com o profeta Elias. O profeta Elias fugia da rainha Jezabel. A palavra de Deus nos diz que Jezabel intentou matar Elias, pois Elias foi muito usado nas mãos do Senhor. Elias clamou e desceu fogo do céu e consumiu os profetas de Baal, que eram amigos ali da rainha Jezabel, que não era a serva de Deus também. A palavra de Deus nos diz também o fim terrível que ela levou. Está lá em 1 Reis 19. Quando Elias fugia de Jezabel, veja você, o profeta tinha acabado de orar a Deus e pedir fogo do céu, e assim aconteceu. Mas quando ele recebeu a mensagem de que Jezabel procurava matá-lo, ele correu e se escondeu numa caverna. Quantos de nós, muitas vezes, se entristece por causa de um problema familiar, um problema no trabalho, um problema do cotidiano que seja, e esquecemos de servirmos a um Deus que é maior que tudo isso, que pode resolver qualquer problema. Muitas vezes, quando ficamos doentes, não temos o discernimento do que é uma doença espiritual e uma doença física. Muitas vezes vivemos batendo na porta do médico e o médico vem com remédios, enquanto sabemos que Jesus, ele já não vem com remédio, ele já vem com a cura. Ele é a própria cura. Mas se tivermos o discernimento se a doença é física, procuraremos o médico. Se é espiritual,
procuraremos Jesus, procuraremos a igreja, procuraremos o presbítero para que use o óleo santo e impõe a mão sobre o doente, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Reis 19, já vou ler para adiantar. 1 Reis 19, verso 11, diz assim: E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. O profeta Elias, homem de Deus, tinha acabado de orar e o fogo desceu do céu, pelo pedido desse homem, desse servo de Deus. Profeta como eu e você, só que aquele homem, ele era diferenciado. Ele orava diretamente para Deus naquela época. Muitos homens naquela época não podiam fazer isso, porque eles não estavam na graça como nós estamos hoje. Eles não tinham livre acesso. Se um homem pecador orasse a Deus naquela época, era fulminado no fogo do céu, era morto pelo próprio Deus. Hoje você tem essa oportunidade, hoje você tem esse livre acesso. Você não precisa de intermediário, você não precisa de sacerdote. Aleluias. Elias estava ali na caverna e ouviu a voz do Senhor para que ele se colocasse para fora da caverna. Ele ouviu uma voz ali, um vento forte. Ele achou que era Deus, e Deus não estava no vento forte. Ele não conseguiu identificar onde estava Deus. Ele não conseguiu identificar onde estava o Senhor. Elias estava natural. Ele estava depressivo. Ele estava com medo. Ele estava entristecido. Jezabel vai me matar. O que eu vou fazer? Não tenho saída. Se esqueceu de Deus por um momento. E depois do vento, um terremoto. E também o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma mansa e delicada. E sucedeu que Elias, ouvindo-a, que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Às vezes, Deus não está no grande movimento. Deus sussurra suavemente no teu ouvido: Filho, eu estou aqui. Eu estou aqui e não vou deixar você cair. Precisamos identificar a voz do nosso Senhor, porque as ovelhas identificam a voz do seu verdadeiro pastor. Porque quando vier o ladrão, o salteador, aquele que não é o verdadeiro pastor, não vai conseguir tirar ela do aprisco, porque a ovelha não vai com ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja você, dois exemplos. A falta de visão espiritual. E aquele homem que era muito usado por Deus, se distanciou um pouquinho da presença de Deus. Acabou de fazer um milagre, alguém deu uma ameaça para ele, ele se escondeu de tudo e de todos e ficou lá no fundo da caverna. E quando Deus foi falar com ele, ele teve dificuldade de identificar onde estava Deus. Devemos clamar a Deus a todo momento: Senhor, fala comigo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fala com o teu servo. Aleluia. Fala no meu coração, Senhor. Fala, Senhor. Eu sou pecador e preciso de Ti, Senhor. Preciso sempre estar atento, Senhor, à Tua voz, ao Teu chamado. Não deixa, Senhor, o meu ouvido não estar sensível à Tua palavra. Não deixa, Senhor, que os meus olhos, Senhor, venham contemplar somente essas paredes.
mas eu quero, Senhor, ver a tua glória. Quando o teu anjo chegar aqui nesse lugar, Senhor, eu quero ver ele. Eu quero, Senhor, ver a bênção sendo entregue. Eu quero, Senhor, ser um verdadeiro instrumento de milagre. Eu quero, Senhor, ser aquele, Senhor, que pode fazer a diferença no meio do teu povo, para o teu povo. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Jesus subiu aos céus e nos deixou dons. Irmão Anselmo, que dons são esses? O que tem a ver o milagre com o dom? O nosso Deus, ele precisa somente de fé. Fé para realizar maravilhas em nosso meio. Mas há pessoas em que Deus deixou dons diferenciados. E que nós podemos buscar esses dons espirituais e também há dons ministeriais para nós servirmos a igreja, que somos nós. Para a edificação da nossa fé, a manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas no nosso meio. O milagre acontece através de mim e de você. Em certa passagem, perguntaram para Jesus por que aquela pessoa estava daquele jeito. Eu não me recordo agora se era enferma, se era um coxo, se era um cego. Mas Jesus responde assim: aquela pessoa está daquele jeito para que a glória de Deus se manifeste naquela vida. Aleluia, Jesus. E essa glória, meu amado, só acontece através de mim, de você. Glória a Deus. Quando você passa por um morador de rua e você dá aquela esmola, você está fazendo a obra de Deus. Quando você fala do amor de Jesus, você está fazendo a obra do Senhor. Está fazendo o ID, está pregando o Evangelho, está fazendo o que é certo, o que é correto, o que é bondoso. Você é servo de Deus, você é luz, sal da terra e luz do mundo, fazendo aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. Mas Jesus deixou os dons para que se manifestasse a glória de Deus dentro da igreja. Eu não sei quanto tempo você orou para pedir um dom. Eu não sei quanto tempo você pediu para que Deus se manifestasse dentro da tua vida. E o que foi feito com esse dom? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala da parábola dos talentos. Uma passagem conhecida no livro de Mateus, capítulo 25, você pode abrir, do versículo 14 ao 30. Glória a Jesus. Aleluia. Eu meditava com o Senhor e perguntava: Glória Senhor, a Deus. o que falta para que os milagres se manifestem em nosso meio? Onde está aquilo que Deus colocou na tua mão, na minha mão? O que fizemos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos? Usamos para o bom proveito, para a boa obra? Usamos para usos particulares, do nosso próprio jeitinho? O sermão continua, a parábola dos 10 talentos. Glória a Deus. Na Bíblia, talento tem um duplo significado: uma unidade de peso e um valor monetário, era dinheiro também naquela época, representando grandes quantidades de metais preciosos. Podia ser ouro, podia ser prata, e mais popularmente refere-se a dons ou habilidades naturais ou espirituais que Deus confere às pessoas, como na parábola dos talentos, enfatizando a responsabilidade de usá-los para o bem, para o seu verdadeiro intuito. Os dons é para o uso da igreja, para a edificação sua, para o combate da incredulidade que muitas das vezes acaba acontecendo no nosso meio. Somos seres humanos, estamos sujeitos a essas coisas.
Versículo 14: porque isso também, como o homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Jesus veio sobre a terra, caminhou, conheceu tudo que nós conhecemos, findando o seu ministério, ele voltou para o Pai e deixou o Espírito Santo de Deus, e como a palavra diz, nos deu dons. Eu não sei se você falava em línguas, eu não sei se você tinha dom de visão, tinha dom de interpretar língua, eu não sei qual era o seu dom que você pediu, mas nessa noite Deus quer falar contigo. Glória a Deus. E se você não tem dom, ou acha que não tem dom, hoje chegou o dia Glória a Deus. de você clamar a esse Deus, de você pedir a esse Deus o que você quer. E o versículo 15: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Ele distribuiu os dons entre os seus servos, entre os seus empregados, e se ausentou da terra. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Talentos, amados, pode ser qualidade, pode ser alguma coisa que você tenha de facilidade. Algumas pessoas têm mais facilidade para algumas coisas do que outras. Alguns trabalham mais com trabalhos manuais, outros com um trabalho mais que leva mais a questão do intelecto, mais pensante. Outros preferem mais a sair ao campo, alguns mais para o evangelismo. Mas todas as pessoas que têm dom são importantes para o corpo de Cristo, para a igreja. Todos vêm do mesmo Espírito Santo, e é necessário que nós os usemos, coloquemos em prática aquilo que a palavra nos diz. Versículo 17: da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o seu senhor daqueles servos e fez contas com eles. E aproximando-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. Aleluia. Veja você que depois de um tempo aquele senhor voltou e pediu contas. Olha, eu dei talentos para vocês, o que vocês fizeram com eles? De que forma vocês usaram? Qual é o resultado daquilo que eu presenteei vocês? Versículo 23: disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. Veja você que aquele servo pegou os talentos ali do seu Senhor e multiplicou, fez prosperar, fez multiplicar, fez bom uso, fez o que era correto de ter feito, com aquilo que o seu Senhor fez com ele, entregou a ele, entregou para o seu Senhor mais 5 dos 5 que ele tinha ganho, e foi recompensado. No versículo 23, disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel,
sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E o versículo 24. Mas chegando também me recebera um talento só. Disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Esse servo recebeu um talento, cavou a terra e escondeu, e quando o seu senhor voltou, ele devolveu aquele talento. E no versículo 26, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui também é uma outra colocação, tá, amados? Além dos talentos, tudo aquilo que Deus nos deu, sabemos que um dia Ele vai voltar, e que diante do seu trono vamos prestar contas. E quando esse Senhor voltar, tudo o que fizermos e o que deixamos de fazer por negligência ou por qualquer outra situação, diante do Senhor vai ser colocado. E Ele fará justiça comigo, contigo, com todos os que estão aí fora. Precisamos servir ao Senhor com alegria, com verdade, levarmos a sério aquilo que diz a palavra do Senhor, porque um dia vamos prestar conta de tudo que fizemos. Muitas vezes reclamamos com Deus: por que as bênçãos não chegam? Por que os milagres não acontecem? E muitas das vezes o erro está em nós. Não colocamos a nossa fé em prática. Não olhamos para Jesus. Ficamos presos em coisas supérfluas. E deixamos de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, que são as regras para a nossa vida inteira. Se alguma coisa não aconteceu na tua vida, ainda há tempo. Se você não recebeu o milagre, ainda há tempo de receber esse milagre. Depois que você partir, aí a história é outra. Mas enquanto você está na casa do Senhor, fique firme, persistente. Continue a orar, a buscar esse Deus. Não deixe a sua fé esfriar. Se ajude a sua fé no seu irmão do lado. Fique firme, mantenha a sua posição de servo. Não murmure. Você está muito perto daquilo que Deus quer para você. Você precisa persistir em oração. Continue jejuando. Não ligue para a opinião do vizinho, aquele vídeo da rede social. Deixa de lado. Mantenha-se com o foco, que é Jesus. Tenha muito cuidado com as coisas de Deus. A sensibilidade com as coisas de Deus. Estávamos hoje à tarde na casa de meu irmão levando a ceia. E ali nós conversando. Um certo irmão visitou o ministério e começou a blasfemar contra o missionário Josias. Segundo o relato dos irmãos, nós estávamos ali reunidos. Esse irmão visitou o ministério, não se firmou, continuou murmurando contra o homem de Deus e veio a descer a cova. Morreu sem Jesus e teve uma morte que não foi muito agradável. Muitas vezes o homem de Deus está aqui no púlpito, carregando sobre ele uma grande responsabilidade, que ele há de prestar conta um dia, e ele sabe disso.
E muitos ainda murmuram contra ele. O motivo da falta da tua bênção? Falar mal do homem de Deus. Ele ora por você, ele jejua por você, ele faz campanha por você, ele corre no trabalho dele por você, para estar aqui, ao menos no amém, para ver se você está bem aqui no culto. Porque ele também sente a falta quando você não vem, e Deus cobra dele. Por que não tem um operar de Deus na tua vida? Pare de falar do homem de Deus. Elias e Eliseu era profeta, o teu profeta está aqui na frente. Não fale mal dele, ele é o teu pastor. O pastor que Deus colocou. Não fui eu não. Foi o próprio Deus que colocou ele aqui. E sabe quem tira ele daqui? Só o próprio Deus. A porta que Deus abriu para você, só o próprio Deus fecha. O homem que Deus colocou à frente de você, só Deus tira. O teu pai e a tua mãe foi colocado como a primeira autoridade diante da tua vida, para te ensinar, para te indicar o melhor caminho. E o teu pastor, para indicar você para a sua vida espiritual. Você tem livre acesso ao Pai, mas Deus fala com ele o que precisa. Deus fala para ele o que precisa para a tua vida. Deus fala para ele a melhor campanha. Deus fala para ele o melhor caminho para guiar o rebanho da igreja do Jardim Nosso Lar. Então não fale mal dele não. Ore por ele, ele também precisa. Ele é homem como eu, como você, como todos nós. E precisa de oração. O missionário Josias também precisa. E até como testemunho eu vou dizer, eu não conhecia o missionário Josias quando eu tinha os meus 17 para 18 anos, eu era de um outro ministério. E eu também falava mal do ministério do missionário, sem conhecer. Mas pedi perdão diante de Deus, porque depois que eu conheci, eu falei, meu Deus, não era nada daquilo. Quem falava mal dele não tinha conhecimento de causa, não via o homem de Deus que ora pelo povo, que abençoa o povo, que tem dom, que faz o operar de Deus, que se humilha por mim e por você, para que o melhor venha acontecer no meio da igreja, para que o sobrenatural de Deus aconteça na minha e na tua vida. Ele, já com uma certa idade, continuou orando, jejuando, lendo a Bíblia por mim e por você, para trazer o melhor para o Ministério dos Filhos de Belém. Então continue a orar pelo teu missionário, continue a orar pelo teu pastor que está aqui, continue a orar pela liderança do ministério. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Continue firme